Com o objetivo de debater o programa de trabalho a ser realizado inicialmente no Paraná em prol do projeto Constituinte Exclusiva e também do segundo grande projeto do IDL, que é o Plano de Recuperação da Economia do Brasil, foi realizado hoje uma teleconferência que reuniu empresários filiados ao Instituto Democracia e Liberdade, 3 ex-governadores do Paraná, do presidente da União dos Vereadores do Paraná e várias lideranças políticas estaduais e nacionais. Alguém tinha que fazer. É uma necessidade, uma reforma absoluta na Constituição atual. Ou seja, nós optamos por uma nova Constituinte. Uma nova Constituinte exclusiva que realmente vai reformar aqueles pontos que o Brasil precisa. No que concerne a política, a administração, o tamanho do Estado, uma série de coisas que nós vemos que precisa para o desenvolvimento do país. Um regramento melhor entre direitos correspondente a deveres. Nós vemos que na Constituição de 88 existem muitos direitos e não existem os deveres correspondentes a esses direitos. Isso precisa ser normatizado de uma forma melhor. Entre outras milhares de coisas, para um pouco de exagero, muitas coisas que precisam ser modificadas. Sempre respeitando os 16 primeiros artigos, que consideramos como cláusulas pétreas. O restante, muito como disse o Nilson Sgorese, que é o autor principal do nosso projeto, é preciso acabar com aquela... São muitos artigos referentes a partidos. Isso tem que acabar também. Tem que ser normatizar melhor, mais saudavelmente, para que haja uma premissa de desenvolvimento brasileiro consistente. E isso se dará com uma nova Constituinte. E é isso que o IDL está fazendo, dar o pontapé inicial para que isso aconteça. Para Nilson Sgorese, que foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e ex-deputado federal constituinte em 87, existe uma necessidade imediata da participação popular para que a nova Constituinte seja encaminhada no Congresso Nacional. No link do IDL tem uma borboletinha ali com o Cruzeiro do Sul e as cores do Brasil. Se clicar em cima daquela borboletinha, abre a proposta escrita, mas são 40 e poucas páginas. Mas quem tiver tempo, se no WhatsApp é muito difícil, manda pro e-mail e daí abre no computador, aí a leitura fica mais fácil. Esse é um meio. O outro meio que nós estamos pensando de fazer para frente é que cada um que se entusiasmar com a ideia crie a sua forma, porque a proposta é uma emenda popular. Então vamos acreditar na criatividade do nosso povo. E todos nós que somos responsáveis, que lutamos tanto para deixar a educação para os nossos filhos, porque a melhor herança que o pai, eu sempre disse, o César sabe disso, repetia sempre isso e repito isso, a melhor herança que a gente pode deixar para um filho é a educação, porque a educação é um direito que ele não vai perder, é uma herança que ele não vai gastar. E é uma liberdade que ninguém limita. A pessoa tem um ensinamento dentro, não vai limitar. Podem até aprisionar o cidadão, mas o pensamento, a liberdade dele não aprisiona. Então, eu acho que esta proposta, ela é sumamente importante, porque na história do Brasil nós tivemos 7 constituições, 200 anos só de independência. Perante o mundo é nada, 200 anos não é nada. Mas nós tivemos 7 constituições que não deram certo, porque nunca foi chamado realmente o povo para escrever a Constituição. A nossa preocupação é tanta agora que nós queremos um representante indígena, porque estes homens e mulheres chegaram aqui há milhares de anos. O homem branco que veio aqui destruir as florestas, as matas, poluir. Nós precisamos ouvi-los também. Eles também têm direito a terem um representante. Hoje nós temos indígenas com cursos universitários, professores, escritores. O mundo mudou e a recuperação econômica passará pelo agrobusiness, que será a locomotiva do plano de recuperação da economia do Brasil. No entanto, a comunidade empresarial precisa ter firmeza jurídica para investir mais no Brasil. O que se precisa no Brasil é ter finalmente segurança jurídica.
Segurança jurídica para que você estimule o investimento internacional aqui, se estimule as condições de se estabelecer os contratos de concessões por 100 anos, por exemplo. Tem que abrir o Brasil para o investimento internacional e para a modernidade. E a Constituinte exclusiva, que será conduzida, se Deus quiser, por 121 delegados constituintes, para operar em paralelo ao Congresso Nacional, aos 584 parlamentares do Congresso Nacional a partir de 2022, será a solução para o Brasil, mantendo-se os primeiros 16 artigos da Constituição, que são os direitos individuais e coletivos, e depois reformar a Constituição, dando responsabilidade como contrapartida aos direitos. Nós temos alguns absurdos, né? O jovem de 16 anos, ele tem o direito de dirigir, tem o direito de votar, mas não é criminalmente responsável por seus atos. E o narcotráfico o utiliza, já que ele é inimputável. Então, são coisas que você precisa modificar, você precisa discutir isso na Constituição. E é o momento adequado em função das 200 emendas que já existem, mais de 1.500 em tramitação, ou seja, todo dia você tem que mudar alguma coisa na Constituição. Então, nós vamos fazer uma Constituição nova a partir de 2022, 2 anos até 2024, referenda por voto na eleição municipal em 2024, mais 2 anos para fazer a Constituição, até 2026, e se implanta aí o que fica definido. Nada se muda em uma gestão. Nós temos que nos acostumar a tratar das coisas nacionais com prazo, médio prazo, longo prazo, programas de 20, 30 anos, reforma do Estado tem que ser com 20, 30 anos de distância, começando com 10 anos. Ou seja, você não pode pretender reduzir o Estado demitindo o servidor público, tirando direitos, reduzindo o seu salário. Muito mais lógico você deixar de contratar por um tempo, remanejar os funcionários, encolher a estrutura de governo pelo tempo, pelas aposentadorias normais e fazer um Estado mais enxuto. Então você tem que ter prazo. E aí vamos definir isso, não só na Constituinte exclusiva, que vai ter interdependência, como plano de recuperação econômica, o IDL também está propondo. Que até final dessa semana, próxima, vamos ter o vídeo pronto, onde se propõe uma estrutura de estradas, ferrovias, portos, para privilegiar a condição de escoamento das safras. O Brasil tem aí mais 3% de sua área já disponível para a agricultura, sem qualquer dano ao meio ambiente, mas que não são incorporadas à produção, porque não é econômico o seu escoamento. Nós precisamos viabilizar essa estrutura, e se esses 3% puderem ser incorporados, significa 40% de aumento em relação aos 7,6% de território que é usado na agropecuária. Não é pouca coisa. O Brasil, que é o terceiro produtor mundial de alimentos, já no próximo safra será o primeiro em soja do mundo. Enfim, o agrobusiness tem que ser a estrutura de apoio para as mudanças que o Brasil precisa.